Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pelas suas orações que vocês oraram. Estava previsto uma enchente aqui na região de Governador Valadares e mais para baixo e mais para cima também, do lado de Ipatinga. E graças a Deus o rio deu uma baixada boa, né? Mas continue orando porque tem previsão de chuva, apesar que deu uma trégua em Belo Horizonte e por alguns lugares que houve aí alagamento, o povo está voltando ao normal, muito prejuízo, muita perda. Complicado, viu, gente? Complicado, mas Deus sabe todas as coisas. São 9h08. O tempo aqui tá bom, sereno, tempo nublado, mas ainda previsão de chuva ainda, como já disse. Amém? Eu quero fazer um comentário contigo. Nós falamos ontem da gente falar a respeito do versículo 4 hoje de Neemias, capítulo 1. É muito interessante esse capítulo, gente. Se eu fosse você, pegava a sua Bíblia, sentava num cantinho isolado, ou no teu quarto. Se tiver muito barulho, entra pro teu quarto ou vai pro fundo do quintal, mas dá uma lida assim, uma lida legal, parando, analisando, fazendo análise, fazendo uma exegese da Bíblia aí, desse capítulo. É lindo esse capítulo de Neemias, a lição que traz para a gente. Eu já tive fazendo esse comentário aí, já tem 2 dias ou 3 que eu estou fazendo comentário desde o primeiro versículo, desse rapaz que saiu da família, saiu do meio da família, do seu habitat, da cidade de Jerusalém, onde ele morava, e ali foi saqueado pelos babilônios, e ele dá um exemplo de vida, de perseverança, de pessoas que prevalecem, de pessoas que têm pensamentos, sentimentos positivos, porque ele tinha tudo. Eu fiz comentário, ele tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa isolada, para ser uma pessoa rejeitada. Não, mas ele em meio a situações ali de cativo, que ele estava ali como pessoas cativas no meio daquele povo, né? Mas mesmo assim, o exemplo dele para nós é de perseverança. Eu falei o comentário, então aqui eu falei que eu ia comentar no versículo 4 e vai ser um comentário assim, rápido. Eu não vou estender muito, né? Não vou estender muito. Meus vídeos é de 27, 25 minutos para baixo, 20, às vezes menos, não é? Então, versículo 4 aí do capítulo 1, do capítulo 1 de Neemias, fala assim, o versículo 4: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Eu vou pegar logo essa parte A aqui do versículo 4, de uma situação que eu imagino que no momento em que esse rapaz ouviu esse relato, a Bíblia que eu estou estudando hoje não estou fazendo propaganda de Bíblia, mas só para você ver que eu estou aqui na Bíblia de Estudo King James atualizada, né? Eu estou aqui com essa Bíblia hoje, uma Bíblia que eu ganhei de presente aí do meu sobrinho Tiago, né? Já sou grato a Deus por isso, que Deus abençoe poderosamente. Então, diante de um relato
muito forte que ele teve, muito forte, para quem tem amor pelas almas, para quem tem compaixão pelo necessitado, pelo aflito, pelo abatido, pelas pessoas. Esse relato, essa posição que esse rapaz teve, é só para pessoas que têm esse tipo de coisa que eu falei: amor pelas almas, amor pelo ser humano, amor pelo inimigo, um amor de Cristo, paixão pelas almas, né? Uma pessoa que tem paixão, que tem amor pelo necessitado, pelo aflito, pelo abatido, pelo pobre, por aquele que vive em situações de calamidade. Então, o que nos chama a atenção, a revelação da palavra para mim e para você agora nesse momento, irmãos, é de posição que nós devemos tomar diante de um relato, diante de um anúncio, diante de uma palavra que vem, que chega até nós de extrema situação, de extremidade, melhor dizendo, de situação ruim, que aqui a situação é ruim. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que quando eles saquearam Jerusalém, que levaram o povo cativo, eles escolheram, houve uma escolha ali, dá a entender que eles escolheram as pessoas mais elevadas, as pessoas que tinham mais estudo, tinham mais cultura, tinham mais eloquência. Eles pegaram essas pessoas mais, aos olhos deles, que tinha mais condições de sobressair lá no palácio, lá onde eles foram e precisavam, que aqui demonstra que Neemias era copeiro do rei. Então, eles precisavam de pessoas mais estudadas, mais inteligentes, mais sábias. E deixaram em Jerusalém as pessoas mais pobres, as pessoas mais consideradas miseráveis, aqueles abaixo dos pobres ainda. A cidade tinha sido destruída, as portas, os muros de Jerusalém, tudo destruído, e eles viveram ali. E a notícia que chegou até esse jovem é uma notícia de miséria e calamidade. Então, por aí você entende que a palavra miséria e calamidade são coisas bem assim, que abala o nosso emocional, o nosso sentimental, o nosso psicológico. Então é sobre isso que eu vou falar, sobre algo que te abalou, sobre algo que te frustrou, sobre algo que deixou sua autoestima, sua baixa estima lá embaixo, deixou você cabisbaixo, para baixo, talvez levou você a uma depressão, porque existe depressão até de 7 graus, e talvez você está numa depressão bem para baixo mesmo, daquela que deixa a pessoa num quarto, presa ali, escuro, num lugar sozinho, num lugar isolado, não quer saber de ninguém, não quer conversa, não quer conversar, não quer saber de nada, e se isola ali e acabou, e fim de papo, né? Eu disse no vídeo passado que eu acompanhei aqui um trabalho de uma psicóloga falando a respeito de depressão, de um cientista, de um psiquiatra falando sobre depressão, e depressão, segundo o relato de pessoas ou até de pastores renomados, é doença. É doença. Para uns é espírito maligno, é espírito opressor. Para mim, é espírito opressor. É uma opressão que a pessoa tem, que a pessoa
no momento em que ele recebe. Quer ver? Eu vou dar uma pausa aqui. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para ele entrar e fazer a ruaça dele. Então, o que eu penso de depressão é isso aí. O que o outro pensa, o que o outro analisa e deixa de analisar, é um problema de cada um, tem sua versão. Mas a minha é essa. A minha, eu acredito que é um espírito opressor que no momento em que a pessoa recebe uma palavra negativa, uma notícia negativa, ele naquele momento ele entra em choque, e naquele momento que ele entra em choque, ele pode dar uma abertura, né? Na hora do nervosismo, na hora da irritação, na hora do aborrecimento, na hora do sentimento, ele pode dar uma abertura de uma maneira que o inimigo que está por ali, ele entra dentro da pessoa, ele joga uma seta, uma flecha na vida da pessoa, e a pessoa acaba se tornando ali uma pessoa triste, e aí começa o processo chamado depressão, onde o espírito opressor, ele começa a trabalhar na mente da pessoa, e a pessoa vai ficando isolada. São espíritos também chamados de manipulação, que ele começa a manipular a tua mente, a minha mente, a mente naquele momento em que nós recebemos uma palavra assim de um porte muito grande, porque miséria e calamidade são notícias que abalam qualquer ser humano que tem sentimento, que tem amor, que tem compaixão. É isso que nós estamos se referindo a isso. Porque existe bandido, existe pessoas por aí que em meio a situações ele entra na casa para roubar. Ele entra, ele não tem amor, ele não tem compaixão, ele não tem dó de nada. Nós vemos aí agora no noticiário daquele incêndio que houve lá em Hollywood, né? E as pessoas aproveitando da situação e entrando dentro das casas para roubar, para saquear. Então aqui o caso aqui é para mim e para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de pessoas que pode estar nessa situação a qual eu estou falando. Entrou em depressão, ou está uma pessoa triste, não quer mais, talvez foi roubado de alguma forma na sua loja, no seu habitat, ou uma doença, ou uma enfermidade, ou algo que te deixou você sem ação, sem querer prosseguir, sem querer dar continuidade na sua vida. Eu estou falando sobre isso e você já entendeu, que eu não vou demorar muito, eu já estou aqui com bastante tempo, 13 minutos parece, né? Então, o que a palavra de Deus, o que o versículo 4 aqui está nos chamando a atenção? No momento em que ele ouviu o relato, ele levou um choque, ele sentou. Aí aqui fala assim, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei e chorei amargamente. Ele sozinho, tem certeza que ele estava sozinho. Aqui é um exemplo que está dando para nós bíblico, um exemplo bíblico, uma orientação bíblica. No momento em que você recebeu uma notícia que não for agradável, o caminho certo para você não é tomar atitude precipitada naquela hora de maneira nenhuma. Não tome atitude precipitada. Não se precipite em fazer nada, em falar, em abrir sua boca para xingar, ou falar, ou gritar. Não faça isso. Não toma, porque o momento pode ser oportuno para criar algo talvez até pior.
Pior, às vezes a pessoa blasfema até contra Deus, porque fala que Deus não existe, que Deus é esse, que não sei o que não sei o que, e ofende a santidade de Deus. Então, o que a palavra de Deus está nos orientando aqui, no momento em que você recebeu uma palavra, uma notícia desagradável, você senta num canto e vai chorar. Chorar amargamente é chorar mesmo no profundo da alma. Mas isso tira de dentro da pessoa um peso muito forte, muito forte. E no momento em que a pessoa senta para chorar, lamentar, e amargamente, é aquele momento em que sai de dentro dele toda aquela tristeza, aflição, aborrecimento, e daí a pouco, o que ele fez? Ele foi orar. No momento, mas primeiro tem um desabafo sozinho, entre você e Deus num cantinho particular. Essa é a orientação bíblica que Deus está trazendo para mim e o seu coração. Você está entendendo? Não tome atitude precipitada diante de uma notícia drástica. Senta, chora, lamenta e aí você ora. Quer ver como é que fala o versículo 4? E lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum. E foi por alguns dias o choro dele, não foi só naquele momento ali. Ele por alguns dias, ele chorou, lamentou, devido à situação de miséria e calamidade, que ele ficou sabendo que as pessoas estavam na miséria, lá em Jerusalém, que tinha ficado na miséria, tinha ficado numa situação drástica, difícil. Então ele foi, né, chorar, lamentar e jejuar. Aí ele entrou num propósito. Quando fala em jejum, fala em propósito. Porque nós temos que entrar num propósito diante da situação a notícia que você recebeu, né? Se foi de morte, então também tem o choro, tem as lágrimas, entrar em jejum e pedir orientação e direção de Deus para a vida continuar, porque a vida continua. Não adianta você entrar em depressão, não adianta você ficar calado, não adianta você se afastar, se isolar das pessoas, não adianta nada, vai piorar a situação. Então você vai jejuar e buscar de Deus uma direção da parte de Deus para você dar continuidade sobre aquele assunto, a sua vida dá continuidade, mas aquele assunto você saber, ter sabedoria de Deus, direção, discernimento de Deus, orientação para você conduzir aquele assunto, né? Eu falei sobre isso, mas tem sobre enfermidade, sobre coisas, a gente escuta casos aí de pessoas cancerosas, de pessoas leprosas, de pessoas paralíticas com doenças incuráveis, com infecção generalizada, e a gente fica muito triste com isso aí. Então o que a gente faz? A gente vai lamentar sozinho, vai fazer um jejum, um propósito. Jejum significa propósito em cima da situação, para Deus entrar naquela situação. No caso de morte, para o morto que morreu, não adianta você fazer nada, porque já morreu, acabou. Nós temos um exemplo disso aí, né, em Davi, que o filho estava doente para morrer, ele orou, jejuou, enquanto o filho estava ali para morrer. Depois que morreu, ele levantou, foi tomar o café dele, porque não adianta, morreu. Aí é a pessoa e Deus, porque aí é outra vida. Depois eu falo sobre esse assunto. Mas então o negócio é jejuar, é fazer propósito em cima da situação, para que Deus, pela infinita graça e misericórdia, ele vai trazer uma orientação para você, o que você deve fazer em cima daquela situação. E uma vez você, nesse ato, nessa atitude, nessa posição que você toma, você vai ser consolado pelo Espírito Santo, e aí você vai poder consolar outras pessoas, você vai ter condições de agir. Amém? Eu vou continuar depois nesse mesmo assunto, porque aí tem um segmento daquele que passou por essa situação
e deu continuidade na vida, amém? Muito obrigado. Eu agradeço primeiramente a Deus pela orientação que Ele trouxe a mim, para mim trazer para nós, para aquele que vai ouvir. Eu continuo pedindo você, meu amigo, minha amiga, compartilha esse vídeo. Eu não sei se você gosta ou tal, mas compartilha. Às vezes a palavra cai na hora certinha para uma pessoa que está passando por uma situação difícil e não sabe como resolver. E aqui é uma orientação da parte de Deus, dentro da palavra, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, orientando a atitude que nós devemos tomar em uma situação drástica de miséria ou de calamidade. Que Deus te abençoe poderosamente, você e sua família. Um beijo no coração do irmão pastor Leôncio Gama. E vamos orar agora. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse vídeo, por essa oportunidade, por essa família, por essa pessoa, por esse irmão, essa irmã, essas pessoas que estão ouvindo, que vai ouvir, Pai. Que o Senhor possa derramar sabedoria, graça, virtude, poder de Deus sobre a vida deles, orientar para que na hora da adversidade, do algo difícil, o Senhor possa orientá-los, nos orientar a direção certa que nós devemos tomar. Pai, abençoa, dá livramento para o ser humano na face da terra, levanta e desperta a tua igreja, guarda o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe mais uma vez e um abraço para todos aqueles meus amigos e pessoas que me escutam e me ouvem. Em nome de Jesus. Amém.